nós vamos meditar hoje num texto das Escrituras que falam de um momento de uma grande luta na vida de um grande homem de Deus, de um grande guerreiro do Senhor, e como ele venceu isso. E eu quero, nessa noite, compartilhar contigo, dentro desse texto que nós vamos meditar, 10 conselhos, diga 10 conselhos, para quem crê em restituição. Quantos aqui creem na restituição que Deus tem para todos aqueles que esperam nele? Diga, eu creio, Senhor. Amém? Então eu quero dar a você 10 conselhos. Fala, puxa, mas 10 conselhos, será que eu vou lembrar de todos? Você vai lembrar, o Espírito Santo vai trabalhar e você vai estar sempre que for necessário, lembrando desses conselhos, dessas situações, porque você crê em restituição. Amém, queridos? O texto que eu quero ler se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 30. Oh, glória a Deus! Vamos abrir nossa Bíblia, você pode acompanhar pelo Data Show, né? Na leitura do texto. Então, 1 Samuel, capítulo de número 30. Vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos, os 10 conselhos, nós vamos ver quase todo o capítulo 30. Então, nós vamos ler agora só os 8 primeiros versículos. No entanto, você que está com sua Bíblia, mantenha ela aberta, que depois nós vamos olhar algumas coisas que estão além dos primeiros 8 versículos que nós temos aqui, tá bom? Então, 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque tu de fato alcançarás e tudo libertarás. Amém? Aleluia. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queridos, eu vejo que todos nós já estamos acostumados, de uma certa forma, com as histórias desse homem que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, como um grande guerreiro, como aquele que matou um gigante, com as histórias relacionadas a este homem, Davi, o grande rei Davi. E dentro das histórias do rei Davi, eu tenho algumas histórias relacionadas ao rei Davi, que Deus tem ministrado de uma forma muito especial ao meu coração. Eu vejo, por exemplo, quando Davi ainda sendo um jovenzinho, a gente fala jovenzinho para dizer da sua pouca idade, ali nos seus 17, 18 anos, ele então teve um testemunho muito forte a respeito dele, antes dele matar o gigante. Quando falavam dele como sendo um guerreiro já, como um que não se intimidava com a presença de um leão, de um urso, como um que era um adorador. Depois nós vemos a história dele com o gigante Golias.
Mas nós também vemos em Davi algumas passagens interessantes, como por exemplo, quando ele estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. E ele então agregou para si homens que eram desprezados na sociedade, homens que estavam também sendo expulsos de uma certa forma da sociedade, mas se agregaram a ele, se ajuntaram a ele. E ele, a Bíblia diz que Davi chefiou aquele grupo, até que ele pôde ser colocado no trono. Algumas histórias de Davi são impressionantes. Histórias de um homem que confiava em Deus. E é muito interessante, amados, que aqui, nesse texto que nós encontramos, 1 Samuel capítulo 30, Davi, ele estava muito próximo de assumir o seu lugar, o lugar que Deus o havia ungido para ocupar. Davi estava muito próximo de chegar ao trono. Davi estava às portas, logo depois desse episódio. Se você olhar na sua Bíblia, o capítulo 30 é o penúltimo capítulo de 1 Samuel. Quando você chegar em 2 Samuel, você já vê Davi sendo colocado no trono. Mas antes de Davi experimentar esse momento tão especial, antes de Davi experimentar o trono, antes de Davi estar no lugar que Deus queria que ele estivesse, ele passou por um momento muito difícil. Ele passou por um momento de muita angústia. Ele passou por uma situação de aparente derrota. A Bíblia diz que Davi e os soldados que ele tinha, os seus homens, eles foram para uma batalha. E nessa batalha, na verdade, eles foram, dentro já do plano maravilhoso de Deus, eles foram dispensados dessa batalha, não chegaram a guerrear, mas o tempo que eles estiveram fora, até voltarem para a cidade deles, foi o tempo que os amalequitas, adversários deles, invadiram a cidade. E a Bíblia diz que colocaram fogo na cidade, destruíram tudo. E além de terem destruído tudo, amados, pegaram todas as mulheres, as crianças, pegaram todos os velhos que estavam ali, que não tinham ido para a guerra, e a todos levaram cativos. E agora Davi está retornando, ele e os seus homens, eles estão voltando para a cidade. Só que tem um detalhe, eles chegam lá, amados, talvez questionando Deus, o que aconteceu? Nós não fomos na batalha, o Senhor não permitiu nós guerrearmos naquela batalha, e realmente não era plano de Deus. Mas quando eles chegam na cidade, eles veem a cidade destruída. Você consegue imaginar essa situação? Imagina aqueles homens voltando, todo mundo conversando, tentando entender o que Deus estava fazendo, tentando ver ali e tal. Talvez alguns estavam ali até cantando, alguns estavam ali, tal. Chegam na cidade, de repente, quando eles olham, você consegue imaginar uma cidade toda destruída, queimada. E eles começam a procurar pelas pessoas, e todos tinham desaparecido, porque foram levados cativos. Diga para quem está ao outro lado, fala, isso é uma grande tribulação. É ou não é, amados? Isso é uma grande tribulação, sim ou não? É uma grande tribulação. Amados, agora escute o que eu vou dizer para você. Tribulação na nossa vida não é sinal de derrota. As situações na nossa vida, que muitas vezes são contrárias àquilo que nós cremos que Deus tem para nós, não significa que nós estamos acabados. Uma coisa que nós temos que entender, amados, nas Escrituras, e eu mato muito nessa tecla, porque eu creio, amados, que depois de cada tribulação, quando nós cremos em Deus, nós saímos de cada tribulação, nós saímos fortalecidos, nós saímos melhor do que nós éramos antes de entrar na tribulação. Por mais que a gente possa perder algo que aparentemente não possa ser recuperado, quando nós agimos de maneira correta numa tribulação,
nós saímos fortalecidos, para que Deus possa fazer coisas grandes, fazer coisas maiores através da nossa vida. Amém, queridos? Então, eu quero dizer algo para você, meu querido. Andar com Deus não é sinônimo de não ter dificuldade, de não ter provação, de não ter aflição, de não ter luta. Eu tenho muitas vezes falado isso aqui, meu amado, minha amada irmã, porque eu creio que o povo de Deus tem que estar preparado. Nós não podemos ser aquelas pessoas que, quando a nossa vida está tudo bem, nós estamos animados com Deus. Quando passamos por uma luta, por uma dificuldade, nós achamos que não temos Deus. Muitas vezes a pessoa está passando uma luta e fala assim, então, cadê Deus? Como assim? Não é porque você está no vale da sombra da morte que o Senhor não está com você, pelo contrário, a palavra do Senhor diz que a vara e o cajado do Senhor consolam você, sustentam você e te levam para a vitória. Amém, amados? Então, se tem uma coisa, o primeiro conselho que eu dou para você nessa noite, dentro deste texto que nós lemos, esteja preparado para o dia mau. O bicho está profetizando dia mau? Não estou profetizando, estou profetizando vitória para você. O que eu profetizo sobre a tua vida é que em toda e qualquer tribulação, você vai sair de lá mais do que vencedor. Amém? Mas amados, a palavra do Senhor diz que tribulação faz parte deste mundo. Nós não vamos ter tribulação quando nós estivermos na presença dEle. Jesus disse em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus falou assim, olha, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Ele está no mundo, vocês vão passar por quê? Vão passar pelo quê? Jesus falou assim, no mundo, vocês vão passar por aflições. Aí você fala assim, mas então... Jesus falou assim, no mundo, amado, o mundo jaz no maligno. O sistema deste mundo é um sistema maligno. O sistema deste mundo não promove a vinda do Senhor. O sistema deste mundo não promove intimidade com Deus. O sistema deste mundo é um sistema maligno que está aí para roubar, matar e destruir. Nós vivemos num campo de batalha. Um campo de batalha onde em Deus nós sempre somos vencedores, amém, amados? Amém ou não? Em Deus nós sempre seremos vencedores, porque Jesus já venceu a batalha por nós. Jesus venceu a batalha por nós, mas não nos tirou do campo de batalha, porque nós estamos aqui com um propósito. Você está aqui para ser luz para o mundo que está em trevas. Você está aqui para fazer a diferença. Você está aqui para alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Então, nós estamos num campo de batalha. Jesus falou assim, olha, vocês podem ter paz. Diga para quem está do outro lado assim, você pode ter paz. Diga para quem está bem, para a pessoa do outro lado, pode ter paz em meio à tribulação. Jesus falou assim, olha, no mundo vocês podem passar por tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz o Salmo 34:17, clamo o justo e o Senhor faz o quê? Quando o justo clama, o Senhor faz o quê? Aí ele cruza os braços e fala, deixa quieto, é isso? O que está escrito? E os livra de todas, diga todas. Ele nos livra de todas as tribulações. Podemos passar por tribulações, mas de todas elas o Senhor vai nos livrar. Por isso nós não tememos tribulação, amados. Porque nós não podemos achar que a nossa vida, não vai ter dificuldade. Sim, vai ter dificuldade. Muitas vezes você vai ter que administrar situações. Em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, a primeira coisa que eu digo para você, entenda que você está num campo de batalha e que tribulação
faz parte. Fala para quem está ao outro lado, fala assim, ih, tribulação faz parte. Não, fala assim, fala, ih, tribulação faz parte. Como quem fala assim, ó, como quem fala, eu estou preparado. Amém? Você imagina aqui, amado, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha sido ungido para ocupar o trono, um homem que Deus tinha planos tremendos na vida daquele homem. No entanto, um dia ele chega na cidade dele, a cidade que eles haviam ali construído, as coisas que eles tinham, tudo queimado, seus familiares levados cativos. Pensa numa situação como essa. Alguém que está destinado ao trono, a governar, de repente é saqueado em tudo o que tem. Tribulação, meu irmão. Tribulação pode vir. Pode acontecer tribulação. Mas o Senhor de todas nos livra. Aleluia. Oh, glória. Amém? Ok, segundo conselho, porque são 10, senão não acabamos hoje. Segundo conselho que eu dou para você. Quando vir a tribulação, quando você passar por um revés, quando você passar por uma situação difícil na sua vida, eu vejo aqui no texto que nós temos aqui, algo muito interessante. Eu quero dizer para você o seguinte, vamos ler o texto primeiro. Olha o que diz em 1 Samuel 30, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e fizeram o quê? Fizeram o quê? Deram uma soluçadinha. Foi isso que fizeram? O que diz o texto? Eles choraram até não terem mais força para chorar. É choro, é ou não é? É choro ou não é? Eles choraram. Quem que chorou? Davi. Quem mais? Os guerreiros que estavam com ele. A gente fala choraram, a gente já pensa nas mulheres e crianças, né? Não, era tudo marmanjo, era tudo guerreiro. Olha para quem está do lado e fala assim, era tudo valente. Mas choraram até não terem mais força para chorar. Sabe a segunda coisa que eu quero dizer para você, meu irmão? Chorar não significa fraqueza. Há momentos que é necessário chorar. Jesus, o nosso maior exemplo, chorou, sim ou não? Sim ou não, mano? Amado, Jesus chorou quando ele chegou em Jerusalém. E ele viu que Jerusalém havia rejeitado o Messias. O haviam rejeitado como Messias. E Jesus, sabendo que por causa disso aquela cidade seria destruída, Jesus chega, olha para aquela cidade e chora. Diante daquela situação, daquele quadro. Quando Marta e Maria estavam angustiadas porque Lázaro havia morrido. Jesus, ele estava no controle de tudo, ele sabia, desde quando ele recebeu a mensagem de que Lázaro iria morrer, Lázaro estava mal, ele já sabia. Ele sabia que Lázaro ressuscitaria, mas ao ver a profunda tristeza no coração de Marta e Maria e dos demais que estavam ali, Jesus se comoveu com aquilo e chorou. A Bíblia diz que certa vez, Jesus estava ministrando a uma grande multidão. E chegaram e contaram para Jesus algo muito triste. Falaram para Jesus assim, olha, cortaram a cabeça de João Batista. João Batista morreu. A Bíblia diz que Jesus parou tudo e ele se ausentou, foi para um lugar sozinho, deserto. A Bíblia não diz que Jesus chorou, mas eu creio que se Jesus não chorou, ele saiu de cena, porque ele estava muito abatido com aquilo. Ao ver a maldade que o homem era capaz de fazer. Quero dizer algo para você. Sabe, amado, há tempo de chorar. Diga para quem está falando assim, há tempo de chorar.
Agora diga para outra pessoa do lado, assim, fala, chorar às vezes faz parte. Você está entendendo, meu irmão? Chorar faz parte. Nós temos que entender isso, amado. Há situações a qual o desabafo é melhor que venha em forma de choro do que venha de outra forma. Eu quero dizer para você, talvez, principalmente muitos homens aqui como eu, cresceram ouvindo falar que homem que é homem, homem que é homem. Mas eu quero dizer para você, essa é uma mentira que tem que ser arrancada do coração dos homens. Homens e homens valentes, às vezes chega um momento, você pode chorar sim. Às vezes faz parte, às vezes é até necessário colocar para fora. Agora, Salmo de número 30, versículo de número 5, a parte B dele diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem. O choro pode até vir de noite, mas nós podemos confiar que a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Jeremias 31:16 diz: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Amém? Sim ou não? Então a palavra do Senhor diz, olha, você pode chorar, há um momento de chorar, mas também você não pode deixar o choro consumir você. Chega uma hora que você tem que parar. Tem uma hora que o Senhor mesmo diz, ó, chega de chorar. Terceiro conselho que eu dou para você, portanto, é que nós temos que entender que tem hora de parar de chorar. O choro prolongado não é propósito de Deus. Se por um lado nós temos nas Escrituras que o próprio Senhor Jesus chorou, que Davi e os seus valentes choraram, se por um lado nós entendemos que há situações na nossa vida, portanto, que o choro vem e que muitas vezes é necessário sim colocar para fora. Por outro lado, a Bíblia diz que nós temos que dar um basta no choro. Diga para quem está do outro lado assim, ó, fala assim, vê se você já não chorou demais por alguma coisa aí. Escute o que eu vou dizer para você. Quem insiste no choro, piora as coisas. Tem hora que nós temos que dar um basta no choro. Pare de chorar por coisas que você já chorou. Esse negócio de ficar chorando vira lamentação. Olha que texto interessante que nós temos aqui, e esse conselho que eu tiro daqui das Escrituras para você nessa noite. Está no versículo de número 6. Davi muito se angustiou. Olha só, o versículo 5 diz que eles choraram até não poder mais. No versículo 6, depois de chorar até não dá mais, acabou a volta. Não tem mais como chorar. Choraram tudo. Entendeu? Aí chega no versículo 6, Davi muito se angustiou. Espera aí, agora já não é mais porque a cidade estava queimada. Não é mais porque os amalequitas tinham levado. Não é mais por causa disso. Diz que Davi se angustiou, pois o povo falava de quê? O povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Olha, amado, escute uma coisa. Depois de chorar o que tinha que chorar, Davi teve que se reanimar no Senhor e dizer, opa, peraí, o negócio vai piorar. Peraí, se eu não me reanimar no Senhor agora, além de tudo o que aconteceu, ainda vão me apedrejar. Sabe uma coisa que é verdade? A pessoa que insiste no choro acaba em depressão. A pessoa que insiste no choro
acaba desanimando na fé. A pessoa que insiste no choro acaba ficando magoada com Deus, magoado com as pessoas. Ah, mas porque fulano fez, porque não sei quem fez, porque fizeram, porque não sei o quê. E às vezes a pessoa que não chega um momento dela acabar com o choro e buscar forças em Deus para reverter o quadro, reverter aquela situação, ou pelo menos para sair daquela situação, acabam sendo como os amigos de Davi, procurando alguém para apedrejar. Alguém é culpado porque eu estou chorando. Alguém é culpado por essa desgraça que aconteceu comigo. Alguém é culpado porque eu estou assim. Mas eu quero dizer para você, amado, que se há momento de chorar, nós temos que aprender que nós temos que dar um basta. Tem gente que chora a vida toda por algo que aconteceu. Ah, quando eu tinha 12 anos. Ah, e quantos anos você tem agora? 60. Espera aí, está 48 anos chorando pela mesma coisa, irmão? Tem gente que é assim. Ah, mas lá nos idos de 70, né? Meu Deus, é nos idos, já foi. Larga a mão do que já foi, mano. É, mas é que eu nunca chorei. Então tá, chora agora, vai, chora. Né? Chora, acha um cantinho, chora o que tiver que chorar. E abandona isso. Tem pessoas que não conseguem perdoar porque não pararam de chorar. Entende, amados? E a pessoa começa a trazer muito mais prejuízo para a vida dela. Então, amados, fala para quem está ao teu lado, fala assim, ó, se reanime no Senhor, meu irmão, ou minha irmã, né? Fala assim, fala de novo, fala assim, será que você já não chorou demais, não? O conselho que nós temos aqui na palavra do Senhor é que se não parar de chorar, as coisas vão piorar, se é que já não pioraram, e muito. Amém, queridos? Davi se angustiou e muito, muito. As pessoas já falaram assim, ó, vamos achar um culpado para isso, né? Mas você já entendeu. O quarto conselho que eu dou para você. Ó, já estamos no quarto, estamos prosperando, estamos ou não estamos, amados? Quarto conselho que eu tiro daqui é que antes das circunstâncias mudarem, nós precisamos buscar forças no Senhor, nos reanimar em Deus. Tem gente que fala assim, não, quando Deus olhar para a minha causa, não é assim que funciona. Se você esperar Deus fazer, não tem como Deus fazer porque você está sem fé. O que move a mão de Deus é a fé. O texto aqui diz que Davi parou de chorar. Ele ficou angustiado agora, não mais pelo que tinha acontecido à cidade e à sua família, mas ele estava preocupado porque as pessoas, procurando um culpado, todo mundo olhou para ele. De alguma forma, Davi era o culpado daquilo. Afinal de contas, eles estavam crendo que Davi ia ser colocado no trono. Eles estavam seguindo Davi naquilo que Davi achava que era o certo fazer. Seguimos este homem e agora estamos aqui com a nossa cidade destruída. Então este homem é culpado. Davi teve que reprimir o choro. Falou, pera aí, irmão, já chorei muito. Agora eu preciso me reanimar no Senhor. A cidade ainda estava destruída, seus familiares ainda estavam cativos, ele ainda não tinha resposta de nada, ele não sabia para que lado ir. E aqui, amados, tem um conselho para nós. Sempre busque o Senhor
para que as circunstâncias mudem. Não tente o caminho inverso, porque não funciona. O dia que Deus quiser. Não, Deus quer, meu irmão. Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário, amém? A resposta de Deus já foi sim. Eu quero. Deus já liberou a palavra de vitória sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós precisamos nos reanimar no Senhor, antes das circunstâncias mudarem. Diz o versículo, final, última frase: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 24:10: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós somos motivados, amado, a agir crendo num Deus que opera, independente das circunstâncias. Se hoje você está vivendo um tempo de escassez, se hoje você está vivendo um tempo de enfermidade, se hoje você está vivendo por um tempo de aparente derrota, se hoje você está vivendo um tempo que parece um fracasso, ainda assim, a Bíblia diz: se reanime no Senhor, creia num Deus que chama à existência as coisas que não existem, creia num Deus que opera maravilhas no meio do seu povo, creia num Deus que reverte a causa em favor do seu povo. Eu fico impressionado, amado, tenho falado aqui algumas vezes, porque realmente, quando nós olhamos para a história de Jó, nós vemos Jó numa situação de uma grande aflição. Jó sofreu por um período de praticamente 1 ano, entre 9 meses e 1 ano. Foi uma grande tribulação, um período intenso de tribulação, por um prazo de aproximadamente 1 ano. Mas, queridos, no meio daquela tribulação que ele estava, Jó, ele fez uma declaração poderosa. No capítulo 19, a partir do versículo 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Aleluia. Você entende? A situação ainda estava lá. Jó havia perdido tudo, a sua saúde, estava no chão, lá sentado no chão, raspando as suas feridas com um pedaço de telha. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aí você vê a tribulação passando, e Jó sendo levado a um posto muito superior ao que ele tinha antes daquela tribulação. Ok, quinto conselho que eu tenho aqui nessa passagem. Vamos para o quinto conselho, amém? O quinto conselho que eu quero dar para você, meu irmão, é que em momentos de luta, agora escute bem, presta atenção no que eu vou dizer para você. Em momentos de luta, de tribulação, quando a gente passa por algum momento difícil da vida, a gente tem que saber com quem a gente conversa. A gente tem que saber com quem a gente compartilha a nossa luta. A gente tem que procurar. Não é qualquer pessoa que nós podemos contar num momento de dificuldade que nós estamos passando. Você vai contar para uma pessoa que você está com um problema? Imagina uma pessoa chega para outra e fala assim: então, eu estou com um problema de enfermidade. O cara fala: o que é? É uma enfermidade assim. O outro fala: minha tia morreu disso. Né? Dizem que isso aí não tem cura, não. Isso aí, depois que está nesse estágio aí, pode esquecer. Né? Infelizmente, tem pessoas que eles agem dessa maneira. Tem pessoas que você vai contar com um problema, o cara vai contar um problema, está com um problema no casamento, o outro fala: rapaz. Depois que começa com essas coisas ali, larga, que é a melhor coisa. Né? Muitas pessoas
estão dispostos a dar conselhos, mas poucos você pode ver que tem condições de dar um conselho para você, ou de te ajudar naquele momento de dificuldade. Quando nós olhamos aqui na palavra do Senhor, nesse texto, em 1 Samuel, agora no capítulo 7, disse Davi a quem? Diga Abiatar. Quem que era Abiatar? O sacerdote, filho de Aimeleque. Ele diz, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Ué, não estavam todo mundo querendo apedrejar Davi? Não estava todo mundo, o povo não falava em apedrejá-lo? Que povo? É só os que estavam com ele, os outros tinham sido levados cativo. É só os companheiros dele. Mas entre os companheiros dele, ele sabia que ele podia contar com Abiatar. Ele chegou para Abiatar e falou, Abiatar, o negócio está feio. Abiatar, o negócio está complicado. Vamos consultar a Deus. Traz para mim a estola sacerdotal. A pessoa se Abiatar, estola sacerdotal, uma hora dessa, não sei o que já aconteceu, né? Se Deus estivesse com você, estivesse querendo falar através de você, se Deus disse, não. Sabe, talvez muitos ali falariam aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, escute, abre bem seus ouvidos, escute. Existem Abiatares hoje para você consultar. Existem pessoas que você pode dizer, vem cá, vamos orar. Ora por mim. Eu quero compartilhar com você um momento de luta que eu estou passando. E olha, vamos ver o que Deus tem para falar com a gente, comigo. Me ajuda aí. Existem pessoas a quem você pode recorrer nesse tempo. Deus nunca vai desatender e falar, não, ninguém, não é verdade, isso nunca vai ser verdade. Se você parar de chorar, você vai ver que tem muitas pessoas que são por você. Você vai ver que existem pessoas, sim, que podem ajudar você, não a chorar, o tempo de choro passou. Pode ajudar você e falar, olha, vamos ver o que Deus tem para falar nesse assunto aí. Vamos lá. Mas se vê, imagina, né? Abiatar podia falar, eu não vou ficar perto de você não, cara. Esse cara quer te apedrejar, eu vou ficar perto de você, vai sobrar para mim. Né? Não, mas ali estava um homem que Davi podia contar com ele. E sabe, amado, tem pessoas que você pode contar. Infelizmente, muitas pessoas quando passam por luta, dificuldade, não escolhem com quem falar. Não escolhem com quem conversar. Não escolhe quem é a pessoa que vai dar conselho para ele. Você está com um problema no casamento? Procure alguém. Não é alguém que nunca teve problema de casamento, mas alguém que passou por problema e venceu. Você está com um problema de saúde? Peça para alguém que crê em cura orar por você. Você está passando por... Amados, infelizmente, existem vários exemplos na Bíblia, para lá textos bíblicos que nos ensinam a não procurar qualquer pessoa. A Bíblia diz que você não deve andar com quem anda fora de ordem, com quem está andando desordenadamente, ele vai complicar a tua vida. Mas tem gente que acha que é mais espiritual do que Deus, né? Porque fala assim, não, imagina agora, a pessoa está com um problema, eu vou andar com ela, para quê? A Bíblia diz o seguinte, alguém está andando fora de ordem, você deve chamar para estar em ordem de novo. Falou, você está fora, cara, volta aqui. Não, vem com a gente. É aqui, eu quero chamar você para fora do contexto, você fala, negativo, eu não vou não. Mas você não é meu amigo? Sou amigo suficiente para dizer para você que você está errado e que você tem que voltar. Então, queridos, cuidado com quem você ouve nos momentos de luta. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 5,11, mas agora vos escrevo que não vos associeis, não ande junto com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Eu peguei esse texto que é um dos mais fortes, para deixar que Deus deixa claro. Ele falou, o cara está até dizendo que é irmão, mas está andando de forma errada. A palavra do Senhor diz, nem sente para comer com ele.
quanto mais contar os teus problemas para uma pessoa assim, quanto mais compartilhar de uma luta com uma pessoa assim. Diga para quem está ao outro lado, fala assim, cuidado com quem você compartilha as suas lutas. Isso não é para ficar com medo de não compartilhar com ninguém. Isso está dizendo para, olha, escolhe os abiatares aí, né? Escolhe um abiatar, escolhe alguém que possa sofrer com você, possa lutar com você, possa crer na tua vitória. Vamos lá, então, sexto conselho, que nós temos aqui na palavra do Senhor. Vamos ver o sexto conselho? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Escute, quando há aflição, quando há um momento de luta, quando você está passando por como nós crentes gostamos de dizer, né? Estou passando um deserto, né? Estou passando por uma provação, estou passando um momento difícil. Quando você passar por um momento difícil, meu irmão, o sexto conselho que eu dou para você é, se apegue nas promessas de Deus. Tem gente que no momento da provação, em vez de se apegar às promessas de Deus, ele fica ouvindo o que o diabo tem para dizer. E sabe o que o diabo tem para dizer? Está vendo? Que você foi acreditar em promessas de Deus, você ficou perdendo tempo em igreja. Você ficou, é isso que o diabo fala. Você imagina o que o diabo poderia estar falando através das pessoas, ou até talvez falando na mente de Davi, né? Cadê o reizinho que iria reinar em Israel? Não consegue nem cuidar de uma cidade, vai querer governar um país? Né? Não consegue nem cuidar da casa? Olha aí. Quanto mais liderar um povo, não é assim, amado, que o diabo faz? É ou não é? E tem gente que cai na armadilha do diabo, fica emburrado com, eu pensei, eu acreditava quando estava tudo bem? Quando está tudo bem, amado, nós retemos a palavra, as promessas de Deus no nosso coração. Talvez você está aqui sentado me ouvindo falar, e de repente você fala assim, não, mas eu graças a Deus, eu já passei por tribulação, eu estou bem, amém? É tempo de você ouvir os conselhos, reter a palavra, porque quando chegar o dia mau, você está fortalecido, você está pronto para a batalha, você sabe que você vai vencer, você sabe que Deus vai dar o escape, você sabe, se apega a isso, amém, queridos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digo, eu estou entendendo. Então escute isso. Isso é muito importante, amado, se apegue nas promessas de Deus. Davi foi lá consultar o Senhor, e aí? Como é que vai ser? O Senhor falou assim, vai. Vou ter que ir atrás do banco, vai. Eu vou alcançar, vai. O Senhor vai me dar vitória? Vou dar vitória. Quantos aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Amém? Amado, nos dias da luta, é que tem que prevalecer a nossa fé. É no dia da dificuldade que você tem que declarar no que você crê. Você vê que as pessoas, quando está tudo bem, ele está lá, parece o maior fervor do mundo. Está passando por luta, o cara está, né, arrastando o pé, murmurando, chorando o tempo todo. Não, cadê as promessas de Deus? Cadê as promessas? Eu cria, e agora? Não crê mais por quê? Não, amado. Você tem que ter promessas e se apegar a elas no nome de Jesus. O Senhor tem promessas para nós. Olha aqui, algumas promessas só para você estar com a sua mente bem ligada. Olha o que diz o Salmo 118, versículo 17. Vamos falar todos juntos bem forte? Vamos lá? 1, 2, 3. Não morrereis. Eu acho que dá para ser mais forte, dá para a gente fazer desse versículo uma declaração poderosa agora. Dá ou não dá? Dá ou não dá?
Não, não é com esse dá não. Dá ou não dá? Então vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Ô glória, dê um forte aplauso ao Senhor. Está aqui uma promessa tremenda para você acabar com todo decreto de morte na tua vida. Você está debaixo de um decreto de morte, diga: não morrerei, eu vou viver os meus dias. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E muitas pessoas, porque não creem nas promessas de Deus, são roubadas nos seus dias. A gente fala assim: morreu porque chegou o tempo, porque Deus quis. Nem sempre Deus quer. Não é? Na Bíblia diz que nós temos um adversário que veio para roubar, matar, e Jesus falou isso. João 10, 10. Diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Agora, é verdade que em muitos casos, Deus recolheu. Deus permitiu. Sim. Existem casos. Existem muitos casos, principalmente quando diz respeito a um povo que é temente, ama o Senhor e crê nas promessas de Deus. Nós nos consolamos que as nossas perdas, na verdade, são apenas temporárias. Em breve estaremos todos na presença do Senhor. Amém, amados? Sim ou não? A palavra do Senhor diz que nós temos que nos consolar com as promessas que nós temos no nosso Consolador, em Deus. Mas, amado, o povo de Deus tem que crer nas promessas e dizer assim: não morrerei, eu vou cumprir aqui os meus dias, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor, eu vou ficar aqui com um propósito, eu vou anunciar as virtudes daquele que me resgatou. Amém, amados? Em Isaías capítulo 38, versículo 16, Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faz-me viver. O salmista disse assim: Senhor, é pela tua palavra que nós vivemos, é pela tua palavra que nós permanecemos em pé. Eu dependo da tua palavra. Portanto, Senhor, que a tua palavra prevaleça na minha vida. Amém, queridos? Olha a promessa de Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Amém, queridos? Diga: o meu Deus, Ele há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades. É promessa para a tua vida isso, sim ou não? Para quando é que você vai fazer essa promessa ter vida? No momento da provação. Agora você guarda ela no coração. No momento que precisar, você fala: peraí, há a promessa de Deus para a minha vida, eu vou perseguir a promessa, porque fiel é aquele que fez. Sim ou não? Amém? Aleluia. Bom, sétima, glória. Sétimo ponto aqui, sétimo conselho que nós tiramos aqui da palavra do Senhor. Como eu disse para vocês, nós lemos até o versículo 8, mas nós vamos ver um pouquinho mais adiante agora. Essas últimas 3 estão além dos textos que nós lemos no início, mas continua dentro de 1 Samuel capítulo 30, dentro da mesma história que nós temos aqui. Então, o sétimo conselho que eu quero dar a você, e que muitas vezes as pessoas se esquecem disso no momento de luta, e por isso, em vez de receber o livramento de Deus, acabam permanecendo ou estendendo aquele tempo de luta e de provação. No versículo de número 30, capítulo 30, no versículo de número 11, diz assim: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Escute o que eu vou dizer para você. Davi falou: Senhor, o Senhor promete, tem promessa do Senhor, que eu vou resgatar minha casa, que eu vou salvar minha família, que eu vou... Deus falou: vai, tem promessa para você sim, Davi, pode ir, pode ir. Davi foi, e diz aqui a palavra do Senhor, amado, que Davi
juntamente com os homens que estavam com ele, nesse momento aqui tinham 400 guerreiros com ele, eles encontraram um homem egípcio. Esse homem estava desfalecido, estava doente, com fome, 3 dias sem comer, sem beber água, e segundo o depoimento dele, tinha sido largado lá para morrer. Davi pega esse homem, dão pão para ele comer, dão água para ele beber. O versículo seguinte diz que deram a ele pedaços de pasta de figo seco, cachos de passa. Aquele homem comeu, ele recobrou, tomou alento, ficou fortalecido. Davi estava angustiado, perseguindo a sua bênção. Ele estava ainda tentando ver o cumprimento da promessa que ele tinha recebido de Deus, mas ele não tinha nada ainda a não ser a palavra de Deus. Ele encontra um homem, cuida desse homem. Quando esse homem está fortalecido, Davi perguntou para ele: quem é você? Aquele homem respondeu: eu sou um servo egípcio, sou egípcio, servo de uma amalequita. O meu senhor me deixou aqui, porque eu adoeci, me deixou aqui para morrer. Davi falou sim, e ele continua assim, versículo 14: nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Aquele homem disse: olha, nós atacamos várias regiões, inclusive uma cidade chamada Ziclag, nós é que tacamos fogo lá. Querido, você consegue imaginar talvez Davi e aqueles 400 homens? O que talvez tiveram vontade de fazer com aquele camarada? Né? Moer, é ou não é? Ou você, quando está diante de uma tribulação, de uma luta, você chega, imagina, você encontra alguém, a pessoa fala: então, pai, eu e os outros lá que fizemos isso com você. Você fala: ah, que beleza, que bom. Aquele homem, aqui, amado, eu tenho um exemplo, o conselho que eu vejo aqui é o seguinte: por maior que seja a tua dor, por maior que seja a tua luta, não deixe de usar de misericórdia para com as pessoas, mesmo em relação a quem foi um canal para ferir você. Escute o que eu vou dizer, amados. Às vezes, principalmente se a pessoa que nos feriu está numa situação inferior à nossa, aí nós temos a tendência de, às vezes, humilhar, né? De provocar destruição na vida daquela pessoa. Imagina, se é no teu lugar de trabalho, que uma pessoa que é subordinado teu, vamos imaginar que é na família, e alguém falou de você, alguém provocou um grande prejuízo para você no contexto da família, mas essa pessoa tem menos credibilidade que você. Você consegue imaginar que são situações, as mais diversas situações, onde pessoas às vezes que estão numa situação até inferior à tua. Deus diz o seguinte: cuidado com o que você vai fazer. Use de misericórdia. Não se esqueça de usar de misericórdia. Isso é um princípio de Deus. Deus podia ter destruído cada um de nós por causa dos nossos pecados. Podia ou não podia? Sim ou não? Em matéria de poder, Ele tem poder para fazer isso, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus preferiu moer o Senhor Jesus lá na cruz, para poder usar de misericórdia para comigo e para com você. Quem crê em restituição, quem crê que a honra vem do Senhor, quem crê que Deus restitui, que Deus é aquele que te levanta, Deus é aquele que faz você alcançar o propósito da tua vida,
não aproveita situações para descarregar em pessoas numa situação até inferior, até mais fragilizada. Pessoas que você sabe que precisam de misericórdia. Diga para quem está ao teu lado assim: apesar da tua dor, use de misericórdia para com os mais fracos. Quem sabe, de alguma forma, o mais fraco, ou a mais fraca é a tua esposa. Às vezes, numa determinada situação, o mais fraco pode ser o teu marido. Às vezes, numa situação, os filhos. Amados, o diabo, ele é covarde. O nosso adversário, ele é covarde. Quando ele vê alguém enfraquecido, ele não vai lá e fala assim: vou esperar ele se fortalecer para lançar outra seta. Não. O diabo, toda e qualquer situação, principalmente quando a pessoa está fragilizada, não é assim? Ele procura atingir a pessoa no lugar que ele está mais fragilizado, porque ele é covarde. Mas eu e você, em Deus, somos fortes o suficiente para exercer de misericórdia com aqueles que estão fragilizados. Amém? Independente da tua dor, independente da tua luta, eu vou dizer uma coisa para você: você vai encontrar forças em Deus para socorrer alguém que também está fragilizado. Eu creio que esse é um caminho de restituição na nossa vida. Às vezes, é uma oportunidade de a gente arrancar o egoísmo, né? Que negócio de, eu e minha dor, eu e meu problema. Às vezes, quantas pessoas estão sofrendo até mais do que nós, perto de nós. Mas não, eu tenho que ser o centro das atenções. A minha dor tem que ser o centro das atenções na minha casa, tem que ser o centro das atenções no meu trabalho, tem que ser o centro das atenções na sociedade, tem que ser o centro das atenções em todo lugar. Sabe, queridos, independente da luta que a gente passa, vou dizer uma coisa para você: sempre vai ter pessoas mais fragilizadas que você por perto, a qual talvez venha até como um teste para a gente exercer misericórdia na hora que aquela pessoa está fragilizada. Amém? Sim ou não? Vamos caminhar mais um pouquinho então. 8º conselho. Você está anotando aí? No final, vou fazer um teste, ver quem vai lembrar os. Não é brincadeira. 8º conselho que eu tiro desse texto para nós: faça bons acordos. Faça um bom acordo em tempo de luta, de dificuldade. Não é um mau acordo, é um bom acordo. Sim ou não? Você sabe a diferença de bom e mau acordo, né? Bom acordo é aquele que você abençoa e é abençoado. Quem é comerciante sabe disso, né? Um bom negócio é aquele que é bom para os dois lados. Sim ou não? Não é assim que funciona? Quem faz acordo para só ser beneficiado, provavelmente vai perder outras oportunidades amanhã. Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos diz. Então, no capítulo 30, que é o capítulo que nós estamos estudando, agora o versículo de número 15. Versículo número 15: disse-lhe Davi falando com esse servo do Amalequita, esse egípcio servo do Amalequita. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. Sabe mais uma coisa assim que veio ao meu coração, dentro disso que eu estou falando aqui? Se você olhar, o versículo seguinte fala que ele descendo, guiou e tal, levou Davi até o bando. Agora escute, às vezes nós temos que aprender, amados, a fazer bons acordos em tempo de luta, dificuldade. Isso pode acontecer, por exemplo, quantas pessoas, às vezes, o marido leva problema do trabalho para dentro de casa, ele está fragilizado com as situações do trabalho, chega em casa,
muitas vezes encontra a esposa fragilizada pelos problemas e dificuldades enfrentadas em casa. E os dois têm que, de repente, parar e falar assim: escuta, vamos fazer um acordo, né? Vamos fazer um acordo. Vamos nos fortalecer, vamos nos ajudar a sair desse momento difícil. Vamos recuperar as promessas de Deus na nossa vida juntos. O amalequita falou: peraí, o servo do amalequita, né? Falou assim: eu te levo lá, só que é o seguinte, você não vai nem me matar e nem você vai fazer eu ser escravo de novo daquele. Davi falou: mas você me leva? Levo. Você está precisando alcançar a tua promessa e eu não quero mais ser escravo. Beleza? Beleza, joia, vamos junto. O texto não fala, amados, mas eu creio, agora eu vou falar, isso não está no texto. Eu creio que aquele que era escravo do amalequita, um egípcio escravo de um amalequita, eu creio que ele deve ter permanecido com Davi. Ele iria para onde? Fazer o quê? Quem sabe ali foi a grande oportunidade da vida dele de deixar de ser escravo. Aquele homem, nós podíamos estar falando só da tribulação daquele homem. Aquele homem era escravo. Ele não atacou aqueles lugares, ele não incendiou Ziclague porque ele queria, porque ele ia ter algum benefício, não, ele fez porque ele era escravo. Depois de ter feito isso, depois de estar nessa situação de escravo, adoeceu. Uma vez que adoeceu, o senhor dele falou assim: não vale a pena gastar com esse cara, ele já tem muita riqueza, ele já me deu muito lucro. Agora fica aí para morrer. Ficou sozinho, abandonado, 3 dias sem tomar água e sem comer. Quem sabe aquele encontro com Davi foi a reviravolta da vida dele. Sabe, mas às vezes situações na nossa vida, que aparentemente são situações difíceis, complicadas, às vezes são oportunidades de Deus fazer coisas grandes na nossa vida. Quantos estão entendendo? Então nós temos que aprender, amados, sabe? A procurar nos associarmos com pessoas que igualmente, juntamente com a gente, vai ser beneficiado com aquilo. Não podemos achar que todo mundo é um problema, não. Muitas pessoas vão ter forças para nos ajudar e nós ajudarmos essas pessoas. Bom, 9º conselho que eu dou para você, está aqui em 1 Samuel 30, dos versos 18 ao verso 20. Eu resumi aqui, pegando os pontos importantes. 1 Samuel 30, 18 a 20 diz: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Davi salvou o quê? Diga tudo. As promessas de Deus veio na vida dele. Salvou tudo. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, não faltou nada. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Para alguém que tinha sido saqueado, agora não só recuperou o que era dele, como tudo que aquele exército havia conquistado, passou a ser deles. O 9º conselho que eu quero dar para você, você fala: mas o que tem aqui de conselho que a gente possa pegar aqui? É o conselho que motivou a mensagem, o tema dessa mensagem, que é sobre restituição. O 9º conselho é: meu irmão, não importa o quanto você perdeu, creia na restituição de Deus na tua vida. Davi foi restituído em tudo e depois disso assumiu o trono. Porque ele ficou chorando, se lamentando, porque ele ficou desesperado, porque ele parou de crer em Deus? Não, porque ele seguiu passo a passo o caminho da restituição. Escute o que eu vou dizer para você. Creia na restituição. E quando eu falo na restituição, tem algo que eu tenho falado aqui muitas vezes na igreja: a restituição de Deus nunca é na mesma proporção que você perdeu, sempre aquilo vem multiplicado. A restituição de Deus sempre vai te levar a um patamar mais elevado do que você vivia antes.
Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jó foi restituído. Ele passou a ter a mesma coisa que ele tinha antes? Não, ele passou a ter o dobro. Davi foi restituído. Ele apenas pegou as coisas grandes e pequenas que ele tinha perdido? Não. Depois de ter todas as coisas grandes e pequenas, ele ainda pegou o despojo de todo aquele exército. Creia na restituição, meu irmão. Não fica chorando pelo que perdeu. Não fica chorando pelo que passou. Creia na restituição. Ah, antigamente eu era assim. Mas daí, fizeram, tramaram contra a minha vida, ou então isso, aquilo, agora. Não. Creia na restituição, meu irmão. Se tem um povo que tem que crer na restituição, somos nós. Você pode dar um amém mais forte? Amém. Olha para quem está do lado e fala assim, somos nós. Fala, somos nós. Você crê num Deus de restituição, sim ou não? Fechou então. Vamos para o 10º. Você crê, eu creio também, pronto, estamos de acordo. Ok. Uma vez que você crê em restituição, eu vou dizer uma coisa para você, a restituição de Deus vai vir na tua vida. E porque a restituição vai vir na tua vida, eu vou te dar o 10º e último conselho dentro desse texto que nós temos aqui. E é uma coisa que muitas vezes as pessoas se esquecem. Infelizmente, as pessoas se esquecem. O 10º conselho que eu dou para você, e para que você não se esqueça, quando vem a restituição de Deus na tua vida, manifeste gratidão. É comum pessoas pedirem oração porque estão enfermas, mas poucos dão o testemunho que foram curados. É comum as pessoas pedirem que Deus socorre num momento de dificuldade, mas poucas têm a atitude. Tem que falar, não, mas no meu coração Deus sabe. Não estou falando de coração Deus saber, eu estou falando de atitude de gratidão. Poucas pessoas, olha, Deus está me abençoando, eu vou fazer isso como expressão de gratidão a Deus. Você está entendendo, amado? A gratidão como uma atitude. Sabe, aprenda, meu irmão, a ser grato. Deus restituiu a sua saúde, manifeste gratidão. No mínimo dando testemunho, para que outras pessoas possam ouvir e serem motivadas na sua fé. Você alcançou um livramento, deu seu testemunho, e fala assim, olha, eu estava assim, eu estava numa situação assim, eu clamei a Deus e Deus ouviu o meu socorro, o meu pedido de socorro e me livrou. E olha, agora eu estou desse jeito, Deus fez isso na minha vida. Amados, vocês lembram a história de quando Jesus curou 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Diga 1. Jesus ficou contente com aquilo? Jesus falou assim, legal, veio um, tá bom, você está falando por todos, né? Legal. Jesus falou assim, mas cadê os outros 9? Jesus esperava a gratidão de todos. Jesus espera a minha gratidão, minha manifestação de gratidão, e Jesus espera a tua manifestação de gratidão. Aprenda a ser grato, meu irmão. Em vez de ficar só pedindo, a pessoa acabou de ser livre, Deus trouxe um livramento aqui, a preocupação dele é só do próximo, coisa que quer. Peraí, você já agradeceu pela última coisa? Você já, de alguma forma, você fez com que aquilo que Jesus fez na tua vida pudesse beneficiar a outros? Essa que é uma atitude de gratidão. Você fala, mas onde está isso no texto que nós estamos aqui meditando, que é o encerramento, né? No versículo de número 26. Você pode olhar a partir do versículo de número 23 aqui, né? Na verdade, desde o versículo 21. O versículo 21 diz que dos 600 homens que estavam com Davi, 200 não conseguiram continuar
a perseguir. Ficaram cuidando da bagagem, 400 foram. Quando os 400 voltaram, eles quiseram desprezar os 200 que ficaram cuidando da bagagem. E Davi falou, não, Deus fez tudo isso que fez com a gente, olha o que Deus fez com a gente. O versículo 23 diz, olha o que Deus fez com a gente, vocês vão ficar agora com avareza, vocês vão ficar agora agindo dessa maneira com vossos irmãos? Mas sabe, amados, o melhor de tudo está no verso número 26. Se você olhar lá atrás, quando Davi interroga aquele homem, aquele servo do Amalequita, ele diz assim, olha, nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas e contra o território de Judá. Você olha aqui no versículo número 26, o que Davi fez? Chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciões de Judá. Davi não se esqueceu, falou, peraí, esses caras atacaram o povo de Judá. O povo de Judá está passando por dificuldade. O Senhor me deu vitória. Sabe o que ele fez, irmão? Separou daquela riqueza que ele tinha agora e falou assim, olha, isso é um presente que eu estou mandando para vocês. Uma expressão de gratidão pelo que Deus tinha feito na vida dele. Se você olhar tanto no versículo 23, versículo 21 ao 23, quando ele fala em relação aos soldados, você olha aqui agora também, tanto em relação aos soldados, ele falou, não, nós vamos abençoá-los, porque Deus nos deu um grande livramento. Você vê aqui, ele enfatizando o que Deus tinha feito. E ele falando assim, olha, isso é por causa do que Deus fez, vamos reconhecer o que Deus fez. Meu irmão, minha irmã, aprenda a reconhecer o que Deus fez. E uma vez que você reconhece, tenha atitudes de gratidão em relação ao que Deus tem feito na tua vida. Faça o que for possível para mostrar que você reconhece quem tem socorrido você no dia mau, quem tem feito com que você permaneça firme, quem tem promessas, tem liberado promessas na tua vida. E eu creio, meu irmão, que lutas podem vir, mas fiel é aquele que fez a promessa. Você será restituído em tudo. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Vamos colocar em pé e vamos orar.